Portanto, o meu nome é António Correia, eu sou docente na Universidade de Évora e investigador num centro da Universidade de Évora, que é o Centro de Ciências da Terra, o Instituto de Ciências da Terra. Eu sou licenciado em Física e, digamos assim, pretenciosamente especializei-me em Geofísica. E é nessa qualidade que eu tenho ido à Antártida. Portanto, nós vamos falar um pouco acerca do que é a Antártida, o que se faz na Antártida e como se vive na Antártida. Portanto, são temas absolutamente genéricos. Algumas das imagens que eu vou mostrar são imagens minhas ou de trabalhos que eu vou fazendo. Outras imagens serão de outras pessoas, mas estejam perfeitamente à vontade para me interromper caso achem conveniente. Portanto, nós vamos falar o que é a Antártida, como se vive lá e o que é que se faz lá. Eu vou falar do que eu faço lá e não tanto do que outros fazem, apesar de haver algumas fotografias de pessoas que têm estado na minha equipa e que vão fazendo também outros trabalhos, não no domínio da física ou geofísica, mas no domínio da biologia, por exemplo, ou no domínio da botânica. E, portanto, podemos começar com esta generalidade. Toda a gente sabe que no globo terrestre existem várias esferas. E essas esferas são a hidrosfera, que é aquela onde os prezados colegas funcionam. Temos a atmosfera, que é o ambiente aéreo, digamos assim. Temos a litosfera, que é a parte rochosa, e é aí em que eu tenho trabalhado mais intensamente. Temos a criosfera, que é onde eu também tenho trabalhado, faz parte um pouco da litosfera, mas é diferente no sentido de a litosfera é rochosa, enquanto que a criosfera é água no estado sólido. E depois temos a biosfera. E todas estas esferas, digamos assim, interagem umas com as outras. O oceano, através da evaporação, produz a chuva, o vapor de água vai para a atmosfera, depois cai sob a forma de neve ou sob a forma de chuva, depois cria os rios, faz erosão na litosfera, transporta esses materiais para a hidrosfera, para os mares. Tudo isto acontece e existe uma grande interação entre estas esferas todas. E um dos elementos fundamentais é a biosfera. Quer dizer, e passa a expressão, se houver aqui biólogos que me desculpem, que não gostam nada desta palavra, mas eu acho que é interessante, a bicharada de facto interfere muito com todas estas esferas. E é por causa disso que estão a haver todas estas convulsões climatéricas a que nós estamos a assistir e que há gente que diz que são causas que resultam da atividade humana, há outras pessoas que dizem que não, mas uma coisa é certa, é que elas estão aí. Não se sabe exatamente o que as provocou, mas sabe-se que estão aí. E as pessoas detectam. Eu próprio tenho uma espécie de laboratório, pretenciosamente um laboratório, que é um furo, onde se detecta que aqui no continente estão a haver alterações climáticas. Portanto, há estas esferas todas elas interagem e nós temos uma participação muito ativa nesta interação entre as várias esferas. Só para nos entendermos um pouquinho, esta imagem não é portuguesa, vem do Brasil. O Brasil tem uma base, que eu já hei de mostrar, tem uma base muitíssimo boa na Antártida e, portanto, tem também um programa de investigação e também um programa de divulgação muitíssimo bom. Portanto, tem imagens muito engraçadas e muito boas. O que nós vemos aqui são as definições das diferentes categorias da criosfera. Ora bom, temos aqui as plataformas, as chamadas calotes polares, uma na zona da Antártida, outra na zona do Ártico, com características diferentes. Depois temos os mantos de gelo, que são na prática calotes mais pequenas e que existem essencialmente nas montanhas. Depois temos a neve, que está por aí, depois temos os icebergs, depois temos a zona do oceano que está praticamente sempre gelada, que é o que está a ser representado aqui, que dá origem depois aos icebergs. E depois temos aquilo que está o nome de permafrost. E o permafrost é aquilo que eu estudo quando vou para a Antártida. O permafrost, por definição, é aquela porção do solo que se encontra gelada pelo menos durante 2 anos seguidos. E, portanto, está sempre gelada durante 2 anos seguidos. Portanto, se descongelar, deixa de ser permafrost. Claro que, se vocês considerarem um vaso e puserem lá água e puserem o vaso no congelador e durante 2 anos a água que está nesse vaso congelar, isso não é permafrost, evidentemente. Portanto, tem que ser solo que esteja ligado a uma estrutura terrestre. Para se ver a importância que tem a criosfera na Terra,
há aqui esta imagem, também vem do Brasil, está um bocadinho desfocada. Aquilo a que nós chamamos, aqueles chamam geleiras, é aquilo que nós chamamos de glaciares. E temos as plataformas de gelo, ou seja, temos as calotes polares, temos aqui a Antártida. Como isto é uma projeção estranha, a Antártida parece muito grande, na prática não é assim, claro, mas isto depende da projeção geográfica que se faz. Temos lá em cima a Groenlândia e depois lá mais para cima, a cinzento, temos o Ártico, que na prática é um cubo de gelo que anda para lá a flutuar. E por ser um cubo de gelo a flutuar e a Antártida ser um continente com gelo por cima, as características são completamente diferentes e a influência no globo terrestre também é completamente diferente. O que está a verde claro é, digamos assim, isto é em termos médios para um ano ou para alguns anos. O verde claro são coberturas de neve. Claro que, por exemplo, aqui na Europa e na Ásia, parte desta neve no verão não existe, claro, mas depois a verde mais escuro temos o permafrost e vemos que o permafrost existe com grande fartura na Ásia do Norte e na zona do Alasca e do Norte do Canadá. Ora bom, o permafrost, como eu já defini há pouco, é neste momento extremamente importante estudar. Porquê? Porque a Organização Meteorológica Mundial diz que, ou determinou, ou sugeriu, e foi aceito, que o permafrost é um indicador climático. Portanto, a variação do permafrost, ou melhor dizendo, a variação da espessura do permafrost é um indicador climático e, portanto, diz-nos como é que o clima está a evoluir. O que está a roxo tem a ver com os tais glaciares e, como vocês estão a ver, aqui na zona da China, no interior da China, na zona do Tibete, há muito gelo, há muito permafrost e, de facto, o Tibete é considerado o terceiro polo. Existe o Polo Sul, que é um continente com gelo, existe o Polo Norte, digamos assim, que é gelo a flutuar, e depois, digamos, com um certo abuso de linguagem, há o Tibete, que é o terceiro polo. Ora bom, avancemos um pouco. Portanto, a importância do gelo, do permafrost ou das calotes polares resulta do facto de nós podermos, por um lado, por processos físicos e processos químicos, determinar a idade do gelo e, por outro lado, podemos também conhecer as características ou pelo menos estimar ou aproximar as características da atmosfera quando esse gelo se formou, ou melhor, quando a neve caiu e foi formando camadas que, por sobreposição, deram origem ao gelo que agora existe nas calotes polares, em particular na Antártida. Por outro lado, é possível também, através da análise do gelo e das pequenas bolhas de ar que ficaram aprisionadas nesse gelo, é possível determinar, ou determinar não é bem o termo, estimar qual era a temperatura média na altura em que houve essa queda de neve que deu origem a esse gelo. Só para terem uma ideia, nós vamos falar várias vezes neste Vostok, que é uma base russa, e no lago Vostok, porque fica por baixo da estação russa, e o que acontece na prática... e aqui estão a ver um dos tarolos de gelo que são obtidos através de perfuração, uma perfuração especial, e é através destes tarolos, da análise destes tarolos, que se determina a idade, estima-se a temperatura e estima-se também o tipo de gases e um pouco a sua concentração através da análise destes tarolos. O furo mais profundo que existe na Antártida ou mesmo na Groenlândia, considerando que a Groenlândia também é uma espécie de uma litosfera composta, ou melhor, com gelo por cima, este furo tem cerca de 3.600 metros e há uma coisa interessante que se sabe que por baixo deste furo existe um lago. Aliás, existem vários lagos por baixo da calote Antártida. E porquê é que eles não furaram até ao lago? Não furaram até ao lago porque há um problema de contaminação. A ideia é, nós temos bactérias, temos vírus, temos várias bicharada mais pequenininha que pode contaminar o que está naqueles lagos. E existe vida naqueles lagos. Sabe-se que existe vida naqueles lagos, mas não se quer contaminar e, portanto, ainda se anda à procura de uma metodologia para não contaminar a vida que possa existir nestes lagos subterrâneos. Como é que se sabe que existe vida nesses lagos? Porque já se furou noutros lagos menos importantes. Porque
Eu vou avançar rapidamente só para mostrar uma coisa e depois voltamos atrás. Fica longe demais. Depois voltamos atrás. Isto são os rios e os lagos. Os rios são as linhas, os lagos são estas pequenas elipses que existem por baixo da calote gelada da Antártida. Portanto, há alguns lagos que já foram perfurados. Portanto, lagos menos importantes. Só que este lago Vostok é extremamente importante, é muito grande. Portanto, neste momento sabe-se que por baixo da calote existem muitos lagos, existem rios que estão a fluir e já se vai ver que de facto o continente antártico não é exatamente como nós o vemos agora. Vamos voltar atrás rapidamente. António, mas na prática estamos a falar de seres vivos, multicelulares, etc. Sim. Eu já vi algumas fotografias e parecem aqueles camarõezinhos muito pequenininhos, estilo krill, mas sem coloração nenhuma. Claro. Transparentes, praticamente, ou muito esbranquiçados, por causa da falta de luz, evidentemente. Claro. Portanto, a pigmentação foi... Os vermes nas fendas que existem exatamente. É um nonsense, para dizer. A natureza encontra sempre uma forma, não é? Por acaso, devo dizer com toda a honestidade que hoje ainda andei à procura de fotografias para mostrar porque tinha algum interesse, mas não consegui arranjá-las, porque as fotografias que eu vi foi uma vez numa conferência que houve na FLAD, a Fundação Luso-Americana, de um investigador que tinha perfurado até um lago e tinha colhido amostras e tinha fotografias dos bichinhos, da bicharada que encontrou. E era, digamos, não era só um, era diversa, tinha vários... Podia-se identificar. Eu não sou biólogo, portanto, quando estou aflito, digo bicharada e fica o assunto resolvido. Ora bom, então, passemos então ao continente, às características genéricas do continente antártico. E, portanto, é de facto o mais frio dos 6 continentes, é de facto o mais ventoso dos 6 continentes, é de facto o mais seco de todos os continentes. E em relação à temperatura e em relação ao vento, já vos vou dizer alguns valores que são conhecidos na célebre estação Antártica Vostok, dos russos, e quanto ao mais seco, até parece estranho, porque na prática cerca de 90% do gelo está na Antártida e 70% da água potável que existe no globo terrestre está na Antártida sob a forma de gelo. Agora, porquê é que isto acontece? Porque durante milhões de anos, apesar de ser muito seco, de vez em quando sempre vai nevando. Essa neve vai acumulando ao longo destes milhões de anos e, portanto, chega a ter poçanças, ter espessuras da ordem dos 4 km. Mas isso já me estou a adiantar, mas as conversas são assim, não é? Ora bom, eu estou a falar na estação Vostok. Isto é uma distribuição das estações antárticas que existem neste momento. Algumas são permanentes, outras são temporárias. Portanto, só funcionam no verão antártico, que vai de, digamos assim, dezembro até março, princípios de março do calendário. Estas são as estações todas. Eu pus aqui a Vostok em evidência, só para verem em que sítio é que ela está colocada na Antártida. E depois, se repararem bem, há ali aquela espécie de vírgula ao contrário, onde existe uma grande concentração de estações antárticas. É naquela zona onde eu trabalho, a Península Antártica, e já se vai perceber porque é que é ali que existem uma grande concentração de estações e porque é que também eu fui para lá. Ora bom, é o mais frio e a temperatura mais baixa registada foi de 89,2 graus Celsius na estação Vostok. É mais ventosa porque, digamos assim, a rajada provavelmente mais, com maior velocidade que foi medida foi 325 km por hora. É mais seca, bom, isto já vos disse. Portanto, estão a ver que tem uma grande quantidade de água. O volume de gelo é aquele, não dá para perceber quanto é que são 30 milhões de quilómetros cúbicos, mas é uma coisa grande, com certeza, e em certas zonas, de facto, o gelo pode atingir profundidades da ordem dos 4 quilómetros. Ora bom, é o quinto mais pequeno. O sexto é a Austrália, a Oceania, e é regido por um tratado. A administração da Antártida é regida por um tratado. Na prática, a Antártida não pertence a ninguém. Há uns anos atrás, as pessoas reuniram-se, depois do Ano Geofísico Internacional, que se dedicou muito ao estudo da Antártida, aconteceu que vários países, 12 países,
que são aqueles que estão mais, tinham já mais investigação ou viagens feitas à Antártida, resolveram organizar-se e fazer um tratado no sentido de regulamentar, de certa maneira, as atividades na Antártida. E, portanto, neste momento há mais países do que esses 12 e esse tratado ainda está em vigor e vai ser discutido de novo em 2041. Portanto, até lá estamos bem e o tratado diz fundamentalmente que não se podem ter atividades que não sejam científicas na Antártida. Ora bom, isto é um bocado hipócrita, porque a maioria das bases antárticas, há uma distinção entre base e estação. A estação normalmente é administrada por civis. Quando se diz base, normalmente quer dizer que é administrada por militares. Ora, a grande maioria das estações antárticas são bases, ou seja, os militares é que estão a gerir. E de tal maneira que, havemos de ver isso daqui a pouquinho, de tal maneira que há neste momento países que querem, digamos assim, ficar com partes da Antártida, têm pretensões à Antártida. A Antártida ainda não pertence a ninguém, mas há países que se estão a posicionar para, quando houver a renegociação do tratado em 2041, e eventualmente chegar à conclusão que há países que vão ficar com alguns gomos da Antártida. Ora bom, e porquê é que esses países, ou alguns dos países, querem ter porções da Antártida? Não é só uma questão militar, é porque a Antártida é rica em energia, em petróleo, em gás, em carvão. A Antártida tem vários minérios que são importantes neste momento para as indústrias do resto do globo. E depois é uma zona de pesca extremamente importante. Tem o krill, que digamos que funciona como a base da cadeia alimentar, e tem é uma zona de pesca extremamente importante. E, portanto, há gente que quer, de facto, tentar, em 2041, ficar com porções desse continente. Ora, e cada um deles, estão a ver, tem um gominho. O centro é o Polo Sul, na prática, e cada um daqueles países, de facto, reivindica para si que aquela porção deveria ser para eles. É um pouco como aquela questão da extensão da plataforma continental. Há estudos de alguns destes países a dizer, bom, isto é uma continuação do nosso país e, portanto, acho que devemos ficar com ele quando houver novas negociações. Por curiosidade, outro dia vi esta imagem, por curiosidade, são cada um dos países e eu fiquei surpreendido porque não conhecia isto. O Terceiro Reich, portanto, que durou de 1933 a 1945, também tinha pretensões. A Alemanha agora, pelos vistos, não tem pretensões a ter nenhum território na Antártida, mas, pelos vistos, naquela altura tinha pretensões e este era o bocadinho que eles pretendiam, caso as coisas evoluíssem noutro sentido. Mas aí o caso, por exemplo, da Noruega, a carga de água é que a Noruega... Porque é um país frio, é um país frio. É um país frio. E, para além disso, lá está, teve exploradores que foram dos primeiros, quer a chegar ao Polo Norte, quer a chegar ao Polo Sul. Portanto, é uma espécie de tradição, diria eu. Imagino que seja isto. Imagino que seja isto. Não. Mas é curioso que o Instituto Neymar, a estação deles, está naquela zona à preta onde os alemães pretendiam ter território. Eventualmente será uma maneira de, no futuro, eventualmente reclamar, mas neste momento não há qualquer reclamação, não há qualquer intenção de eles ficarem com uma porção da Antártida. Já é a terceira estação que eles têm lá em funcionamento em lugares diferentes. Aliás, a questão da localização das estações é um processo muito interessante, porque nós podemos formar aqui um grupo de investigação, vamos à procura de um local apropriado para instalar uma base ou uma estação e fazemos a infraestrutura e podemos fazer a investigação. Portanto, tem é que ser aprovado pelo SCAR. O SCAR é o Scientific Committee for Antarctic Research. Já agora desculpem-me a falta de modéstia, eu sou representante no SCAR de Portugal. E, portanto, se o SCAR aprovar, porque tem a seu cargo a investigação na Antártida, toda a gente pode lá pôr uma base ou uma estação.
convém que não seja uma estação com fins militares, por um lado, que não vão para lá fazer explosões, que são proibidas, que, por exemplo, a prospeção sísmica. A prospeção sísmica normalmente nos outros continentes pode ser feita através de explosões. Na Antártida não é permitido. Tem que ter uma autorização especial e tem que se justificar muito bem, mas há coisas que, de facto, é impossível fazer. Se uma pessoa criar um projeto de investigação e for contra as limitações que o SECAR impõe, o que acontece é que a pessoa arrisca-se, a pessoa não, o Estado ao qual pertence a equipa arrisca-se a ser penalizado. Ora bom, e Portugal como é que é? Bom, Portugal, acabei de vos dizer, desculpem novamente a falta a pouca modéstia, Portugal começou a ir para a Antártida, digamos assim, em 2010 e, portanto, surgiu a necessidade de criar uma espécie de um programa polar. Esse programa polar iniciou-se em 2010. Eu também fiz parte do início, digamos assim, fui um fundador deste programa polar, apesar de neste momento não estar na Comissão Executiva. Nós não temos bases na Antártida e, portanto, toda a investigação que fazemos é apoiada por outras bases, por outros programas polares. E pergunta-se se valia a pena ter uma base na Antártida. Eu tenho a minha própria opinião, outros terão a sua. Não, não valia a pena, primeiro porque o grupo de investigação ainda é relativamente pequeno. Manter uma base na Antártida, quer seja permanente, que é muito mais custosa, quer seja temporária, que são cerca de 3 meses, também é extremamente caro. Portanto, neste momento não há a massa crítica necessária e suficiente para uma pessoa justificar uma base na Antártida, nem que seja um contentor. Não, acho que não há... esta é a minha opinião, há quem tenha outras opiniões. De qualquer das maneiras, nós continuamos a fazer alguma investigação, essencialmente nos campos da geofísica e nos campos da biologia, digamos que temos sido uns membros relativamente ativos em termos de investigação na Antártida. Ora bom, do ponto de vista morfológico ou geomorfológico, a Antártida está dividida em 2 grandes porções. Antártida de leste e Antártida do oeste, e estas 2 Antártidas, digamos assim, estão divididas por aquilo que é hábito de chamar-se as montanhas transantárticas. Aquela zona que está ali, a Península Antártica, é a zona, como eu já disse há pouco, que concentra a maior quantidade de bases. E há uma razão, já vamos ver porquê, há uma razão para haver uma grande concentração de bases antárticas, de bases de investigação naquela zona. Só para terem uma ideia, a Antártida é uma calote gelada, na prática. As zonas costeiras têm gelo no inverno e por vezes, esse gelo derrete durante o verão. Portanto, quem está preocupado não em estudar o que está debaixo do gelo permanente, mas sim o que se passa a nível do permafrost, que é o meu caso, estuda em bases que estão na periferia da Antártida. Depois há estações que estão dentro do continente antártico. Para terem uma ideia, esta linha tracejada a vermelho corresponde a este corte que aqui está. E vocês podem ver por esta escala que, de facto, há zonas em que a espessura atinge cerca de 4 km. Na prática, aquela estação Vostok está numa zona extremamente espessa de gelo e foi por isso que foi escolhida para fazer o tal furo. E, para além disso, porque, de um ponto de vista estritamente geofísico, verificou-se que a cobertura de neve fazia uma ligeira depressão na zona do lago, o que tem todo o sentido físico, porque existe um lago, portanto, existe menos suporte sólido e, portanto, o gelo começou como que a dobrar, porque o gelo, digamos, é flexível, tem uma riologia, tem um comportamento plástico que faz com que, nas zonas onde não tenha suporte, ele tenda a fazer uma depressão. Portanto, foi por isso que se perfurou nessa zona. Se olharmos para a Antártida com gelo e a Antártida sem gelo, claro que isto é uma imagem, mas que resulta de estudos relacionados com sísmica e radar, que é feito. Portanto, aquilo é a Antártida com gelo. Temos ali o Weddell Sea, o mar de Weddell, e o mar de Ross, que são, na prática, gelo flutuante, mas permanente. Portanto, não são icebergs, não são gelo que se move, são gelo que está ali permanentemente. De vez em quando há umas notícias que porções daquela zona se desligam, o gelo parte e se desligam e formam icebergs tabulares, portanto, aqueles icebergs muito bonitos que parecem placas de gelo a flutuar. Ora bom, isso acontece ali e está a aumentar esse tipo de desagregação desses mares de Weddell e mar de Ross
por causa do aumento da temperatura, que se verifica lá com muito maior intensidade do que noutros sítios, como havemos de ver. De qualquer das maneiras, se retirássemos todo o gelo, iríamos ver que a Antártida tem zonas que estão abaixo do nível médio das águas do mar. É tudo o que não é castanho. Tudo o que não é castanho é continente que está abaixo do nível médio das águas do mar. Isto agora é um pouco repetição, mas já estava ali na apresentação. Portanto, o que acontece é que este é o tal furo que foi feito até próximo do Lago Vostok. Não vamos falar porque já falámos. Isto também já vos mostrei há pouco, é uma espécie de distribuição dos rios e dos lagos que existem por baixo da calote gelada. E nesta imagem nós vemos porque é que as pessoas estão tão preocupadas com o que se passa ali na zona da Península Antártica. Esta imagem mostra-nos qual é a variação de temperatura em graus Celsius por ano. Portanto, os vermelhos são aumento de temperatura, o zero é o cinzento, portanto, em termos médios, a zona leste da Antártida está praticamente à mesma temperatura, temperaturas negativas, mas a zona oeste e a Península Antártica estão com aumentos de temperatura significativos. Aliás, são dos aumentos mais rápidos que existem a nível do globo terrestre. Ora bom, agora começa-se a perceber por que motivo é que, de facto, as pessoas estão muito preocupadas e fazem muitos estudos na Península Antártida, que é aquela que está ali. Ora bom, isto corresponde a um estudo feito por um senhor chamado James Bockheim, em 1995. É um estudo que traduz a distribuição de temperatura em termos médios. Não é exatamente, provavelmente não é exatamente assim. E, aliás, já deve estar alterada porque isto foi em 1995 e agora já estamos em 2023. De qualquer das maneiras, este estudo é um estudo de base que serviu para grandes desenvolvimentos em termos de estudos climáticos na Antártida. A linha azul é a linha dos menos 8 graus Celsius. A linha vermelha é de menos 1 grau Celsius. Se estas duas linhas oscilarem, ou seja, se se deslocarem para o interior, isto quer dizer que o continente antártico, em termos médios, está a aumentar a sua temperatura. Se as linhas se afastassem, fossem para o exterior, queria dizer que, em termos médios, a Antártida estava a diminuir a temperatura. E onde é que está a Península Antártida? A Península Antártida está exatamente entre o menos 1 e o 8. Portanto, a oscilação daquelas duas linhas faz com que a Antártida, de repente, a Península Antártica passe a ter temperaturas médias positivas ou temperaturas médias mais negativas, dependendo da oscilação daquelas duas linhas. E por isso é que as pessoas estão extremamente preocupadas com o que se passa na Antártida e, em particular, na Península Antártica, porque aí a evolução da temperatura tem os maiores valores que se conhecem no globo terrestre. E, portanto, se uma pessoa conseguir perceber o que acontece na Península Antártica, de certa maneira, podemos extrapolar essa informação para latitudes médias, digamos, latitudes 45 graus e para o Equador a coisa já começa a ser um bocado mais complicada, mas para latitudes mais elevadas, mas inferiores às latitudes polares, já se começa a perceber o que é que pode acontecer. E porquê é que é importante? É importante por causa da água. A água é uma substância extremamente esquisita. É uma substância anómala. Mas felizmente que é anómala. Porque se não fosse anómala, nós não existíamos. Nós não podemos existir. E o 0 graus é que define uma transferência, uma transição de fase em que ela está líquida e está sólida. Ora bom, esta característica da água, que é das poucas substâncias que têm este tipo de comportamento, faz com que pequenas oscilações de temperatura em torno do zero possam criar grandes impactos. Portanto, a Antártida e a Península Antártica em particular é extremamente útil em termos de investigação porque nos permite perceber um pouco como é que os organismos vão responder às alterações climáticas em virtude delas se darem perto da zona dos 0 graus. Uma ideia para saberem, para verem como é que se está a ver o derretimento dessas calotes polares. Daquele lado temos a Groenlândia, que é uma ilha, mas também está coberta por uma calote gelada, e aqui temos a Antártida. E as zonas mais avermelhadas são as zonas onde se verifica a maior perda de massa, ou seja, em que o gelo está, de facto, a fundir mais rapidamente do que noutros locais. Este gráfico que aqui está, vocês podem ver aqui
a perda de massa em gigatoneladas, e vemos que na Groenlândia, de facto, a perda de massa é muito mais importante do que na Antártida. Só que a Groenlândia é muito mais pequena e tem muito menos gelo do que a Antártida. E, portanto, o problema não é tão grave na Groenlândia, em termos de massa que vai para a água, mas é bastante mais importante, mais crítico no caso da Antártida. Aliás, eu não referi um aspecto que me parece que é importante. Eu acho que quando andei a saltar de diapositivos, se calhar falhei esse. Uma das características fundamentais ou diferenças entre o Ártico e a Antártida é que o Ártico é de facto um cubo de gelo, é uma plataforma gelada que está em cima da água, flutua. No caso da Antártida nós temos uma calote, uma grande porção de gelo que está em cima de um continente. O que acontece em termos de clima é que se o gelo do Ártico fundir, em termos médios não há nada que aconteça ao nível médio das águas do mar. As águas do mar permanecem aproximadamente com a mesma altura. O problema está que na Groenlândia, em que a calote está acima do nível médio das águas do mar, e na Antártida, em que a grande porção de gelo também está acima do nível médio das águas do mar, se aquilo derrete, essa água vai para o mar. E a altura do mar passa a ter, admitindo que todo o gelo da Antártida derrete, passa a ter uma altura média de 60 metros acima do atual nível. E no caso da Groenlândia, cerca de 7 metros acima do nível médio das águas do mar atual. O que quer dizer que se os dois derreterem completamente, as duas calotes derreterem completamente, nós vamos todos ficar de escafandro, não é? Vocês podem ter mais atividade ainda porque vão visitar outros locais que vão estar debaixo d'água. No caso do Ártico, não, porque é um cubo de gelo. E, portanto, quando ele derreter, a água fica com o mesmo nível. Portanto, são duas características que fazem com que seja muito importante estudar a Groenlândia e a Antártida. O Ártico também é importante, como havemos de ver daqui um pouquinho, mas neste momento, em termos de nível médio das águas do mar, não é tão importante como o que se está a passar na Antártida. Só para terem uma ideia, neste gráfico mostra-se, atenção que aqui é uma área. A área em milhões de quilómetros quadrados para o Ártico. Portanto, quando a área diminuir, quer dizer que a massa de gelo também está a diminuir. E como estamos a ver, ele está a diminuir de ano para ano. No caso da Antártida, também está a diminuir de ano para ano, só que aqui o degelo vai provocar o tal aumento médio do nível das águas do mar. A taxa de diminuição é aquela que ele está, 118 gigatoneladas por ano. É a quantidade de água, portanto, gelo que funde e água que vai para os oceanos. Ora bom, isto é que causa uma das grandes preocupações, é exatamente este gelo. Neste gráfico nós temos a altura em centímetros do nível médio das águas do mar em função do ano. E o que se vê é que tem havido sempre um aumento dessa altura do nível médio das águas do mar com uma certa aceleração nos últimos anos, que continua. E isto é que é o preocupante, porque esta taxa, no final do século, nós podemos ter cerca de 1 metro de altura a mais do que existe neste momento. Pode não parecer muito, mas com as marés e com os ciclones, portanto as baixas pressões e tudo isso, as zonas costeiras podem ficar perfeitamente inundadas, como aconteceu com aquela depressão que atingiu os Estados Unidos há uns anos atrás. Como é que se chamava? Tinha o nome de... Pois. Não era o Katrina? Não, foi depois dessa. Bom, não interessa. Foi exatamente o que aconteceu aí. A maré subiu muito, mas o nível médio das águas do mar também já estava um bocadinho mais elevado do que há uns decénios atrás e, portanto, aquilo foi tudo para dentro de Nova Iorque. Ora bom, este último gráfico desta parte é um gráfico que eu vi uma vez num livro e parece-me extremamente interessante. Portanto, há aquela discussão entre quem é o culpado. É a natureza que é culpada por causa das alterações climáticas ou é a humanidade que é culpada pelas alterações climáticas? Ora bom, este gráfico, pelo menos na minha interpretação, mostra bem que de facto somos nós que somos os culpados disso tudo. Este gráfico, na parte de baixo, tem a população em milhares de milhões de pessoas e desde há 12 mil anos. Aquele gráfico ali é a variação de temperatura
por 100 anos, portanto, médias de 100 anos, desde há 12 mil anos atrás até agora. Claro que há 12 mil anos atrás, ou mesmo há 4 mil anos atrás, não havia termómetros para registrar a temperatura, mas existem os tais métodos indiretos para determinar a temperatura média da atmosfera. E, na prática, o que se vê é que, à medida que a população foi aumentando, a perturbação de temperatura também aumentou grandemente. Portanto, para mim, isto é uma evidência de que, de facto, somos nós que andamos a causar o aumento de temperatura. Ora bom, como é que vivemos na Antártida? Como é que estou de tempo? É todo o tempo. São direito às 4. Ora bom, eu agora vou falar um pouquinho mais da minha atividade lá. Portanto, nós trabalhamos em bases. Esta é uma das bases onde eu costumo estar, estive lá 3 vezes. E a vida na Antártida é difícil, é cansativa, é dura e só se trabalha quando o tempo deixa. Não se pode ir trabalhar quando se quer. Pode-se ir trabalhar quando o tempo deixa e quando os chefes das bases, que são os responsáveis por todos os investigadores ou todas as pessoas que estão dentro das bases, permite. Há pouco estávamos a falar acerca de mergulhadores que têm que ir aos pares e, se possível, devem estar sempre em contacto visual uns com os outros. Pois na Antártida é exatamente a mesma coisa. Nós, quando saímos, temos que ir aos pares, temos que levar sempre meios de comunicação com a base e temos que dizer sempre para onde é que vamos. Não podemos ir passear para a Antártida. Nós temos que ter regras muito específicas. Já tem morrido gente por não cumprir essas regras. Ora bom, mas como é muito duro, depois há a contrapartida. Quando chegamos ao final do dia, as pessoas reúnem-se, as pessoas jantam bem. Eu cheguei a comer leitão, leitão assado, na base búlgara. Portanto, as pessoas são bem tratadas. Há essa preocupação, porque o trabalho é muito duro, as pessoas têm que ter alguma compensação. E, portanto, isto são imagens de, digamos, confraternizações durante a noite, isto é, ao jantar, não é durante a noite, porque... Agora, e esses abastecimentos de comida, como é que lá chegam? De barco, normalmente, e no inverno, portanto, nas estações temporárias, normalmente, aquelas que estão junto ao litoral, o mar está aberto. Portanto, vão em barcos, e esses barcos depois são descarregados via Zodiac ou outro meio de transporte, são descarregados nas bases. Nas bases permanentes, que são aquelas que funcionam durante todo o ano, normalmente o abastecimento é feito por avião. Os C-130 têm aquelas manobras estranhas que voam, abrem a escotilha, não sei se diz escotilha nos aviões, abrem a parte de trás do avião e largam com paraquedas o material. Portanto, é assim que são abastecidos. Não. Muitos deles não pousam, não. Porque muitas destas zonas são montanhosas e, portanto, nem sequer há lugar para fazer uma pista. Por outro lado, as pistas que se fazem, muitas vezes, não têm sustentação para os aviões. Isso já não é verdade para dentro, para a zona mais central da Antártida. Por exemplo, a base que está no Polo Sul, que é uma base americana, eles têm uma pista de aterragem em gelo, mas aquilo tem que ter uma manutenção quase diária. Quando vem um avião, aquilo tem que ser preparado novamente. Portanto, não há outra hipótese, aí tem que mesmo ser em cima do gelo. Só que o treino de aterragem está adaptado, tem skis, tem essas coisas todas. Mas é assim que se faz o abastecimento. Normalmente, nas bases, mais no litoral, é feita por avião. Não, por avião no inverno, na estação permanente, no inverno de lá. De barco, na altura do verão de lá, que é o nosso inverno cá. Portanto, é assim que funciona. Portanto, isto são as confraternizações. Naquele lado é a base búlgara, que foi a primeira base onde eu estive. Pessoas muito simpáticas. Aquele senhor lá ao fundo a tocar viola e a cantar, cantava muito bem, fazia parte de um coro lá na Bulgária, muito bem. Vários colegas de diferentes países, um alemão, este que está com o copo era um alemão. Aqui é a estação espanhola. Os espanhóis têm uma coisa, eu nunca percebi, e também nunca ninguém me soube explicar muito bem. Os espanhóis têm 2 bases. Isto é, têm uma base e uma estação. Tem uma estação
que é gerida por investigadores civis. É esta que aqui está. O cozinheiro é aquele senhor que ali está com os suspensórios e de óculos, que gostava imenso de bacalhau e quando os portugueses lá iam fazia bacalhau. E de facto estávamos ali vários portugueses. Aqui é a estação búlgara novamente. Eu acho muita piada esta fotografia porque este é um médico. Todas as bases têm que ter um médico. E portanto este médico era muito castiço, demasiado castiço, porque bebia imenso. Devia ser por causa do frio e, portanto, se havia um problema, nós tínhamos alguma dificuldade em entender como é que ele ia resolver o problema. Mas era uma excelente pessoa. Ali é uma base uruguaia onde eu nunca estive a trabalhar, mas estive vários dias à espera de haver transporte, porque uma das coisas que também acontece na Antártida é que uma pessoa vai, mas não sabe quando é que volta. Eu já uma vez estive lá 4 dias e ia demonstrar a imagem mais lá para o fim, se houver tempo. Agora, a energia lá, qual é geradores? É geradores. E esse é um dos problemas da Antártida. A Antártida tinha tem uma atmosfera e todo o gelo estava sem poluição. A partir do momento em que uma pessoa vai para lá, claro que gera poluição. E gera poluição de várias maneiras. Uma delas é através de queima de combustível para gerar eletricidade. Outra é de algumas estações ou algumas bases que são abandonadas. Portanto, aquilo gera lixo e, portanto, esse é um dos problemas. Há talvez a tentativa, nos anos mais próximos, de tentar utilizar bombas de calor em vez de... Mas há sempre necessidade de utilizar queima, porque é o processo mais eficaz. Então, mas esses indivíduos que abandonam as bases e deixam lá o lixo não são... Pois, esse é que é o problema. É o mesmo problema que se passa agora com os palestinianos e com os israelitas. Podemos dizer muitas coisas, mas depois não tem repercussões, não se consegue fazer nada. Esse é que é o problema também. Não, desculpe lá, mas em termos de energia, dá a ideia que, sendo um continente muito ventoso, Podia usar Exatamente. eólico, e também no verão tem sol 24 horas por dia. Não tem não. O sol é muito baixinho, não é? Não, é porque está muito enevoado, está sempre muito enevoado. Portanto, o sol não penetra. Em relação aos geradores eólicos, sim, tem sido utilizado, mas o vento é tão forte que está a cabo deles. Portanto, eu lembro que estava na base, a estação espanhola, portanto, aqui é regida por civis, dirigida por civis, está próximo da base búlgara. E eu lembro que estava na base búlgara e os espanhóis resolveram fazer uma experiência que foi fazer um gerador para tentar alimentar no ano seguinte a estação com parte da energia elétrica. Quando chegaram lá no ano seguinte já tinha tido, o aerogerador já tinha mesmo voado, estava destruído, e, portanto não tiveram que continuar a queimar diesel. Tecnologia, com certeza que existe tecnologia para fazer esses coisas eólicos resistentes. Pode ser que haja, mas até agora as experiências têm sido feitas. Capazes de ser. Não, outro tipo de aproveitamento do vento, tipo eu penso que até o próprio gelo depois também impede o gerador eólico de funcionar. Pode impedir. Espaço tem muito. Não é uma questão de espaço, é uma questão de área. O mar tem vaga suficiente, não? Pode ter, mas atenção, já vou mostrar aqui algumas imagens. É que para além do mar, mesmo na zona litoral, existem blocos de gelo deste tamanho, ou deste tamanho, que resultam dos glaciares que vão descarregar no mar. E, portanto, se uma pessoa puser estruturas no mar, ao primeiro bloco que passe por lá, aquilo passa a expressão à vida. Em relação à resistência dos aerogeradores, sim, há estudos nesse sentido. Mas existe um outro problema que tem a ver com o vento, que é o seguinte: eu não sei se alguma vez experimentaram, mas se experimentarem, vão ver que é de facto muito difícil de aguentar. A neve, quando é batida pelo vento, parece areia e dói que se farta. Aliás, há estudos relacionados com o vento em que se põem estacas de madeira pintadas para ver qual é o nível que a neve atinge quando é tocada pelo vento. Parece que foi lixada, apresenta mesmo cavidades, portanto, é um regime de ventos extremamente complicado e que forte, com velocidades muito elevadas, mas ainda por cima muitas vezes com
pequenos flocos de neve que parece areia. E nós isso já sentimos nas praias, quando está um bocadinho mais vento, aquela areia a bater nas pernas. Pois bem, multipliquem isso por 10 e vão ver o tipo de erosão que aquilo causa nas estruturas. Portanto, isto são as bases, mas depois existem os acampamentos. Eu nunca gostei muito de acampar, sempre gostei mais de sofás, mas uma vez tive que acampar. O acampamento é numa zona especialmente protegida da Antártida, há várias zonas especialmente protegidas na Antártida, e que aí, de facto, existe alguma fiscalização e as pessoas têm que ter muito cuidado, e nestas zonas não pode haver instalações, não pode haver casas, não pode haver contentores nem nada. O que pode haver é estas coisas que são iglus, e neste caso em particular, este iglu é o iglu de investigação, aquele iglu é a cozinha e onde se trabalhava um pouco, e depois quem lá estava morava naquelas tendinhas para 2 pessoas. Eu estava numa daquelas tendinhas e devo dizer que não é nada agradável, porque dentro da tenda a temperatura era só mais 2 graus superior à temperatura fora da tenda. E por outro lado, como estava vento, uma pessoa não consegue dormir porque aquilo tudo a abanar, aquelas lonas todas a abanar, não se consegue dormir. Por outro lado, o chão está gelado e, portanto, uma pessoa põe aqueles colchões e mesmo assim sente-se o frio entrar por aqui. Eu lembro-me que a primeira noite não consegui dormir, à segunda tive que ir buscar um outro saco-cama que pus em cima do colchão, em cima do qual me pus com aquele saco-cama, que são aqueles saco-camas de menos 20 graus e menos 22 graus, e aí já passei uma noite relativamente agradável. Por outro lado, já agora conto-vos uma coisa, e isto é uma situação que acontece à maioria das pessoas, é que há uma vontade imensa, por causa do frio, eu já perguntei isto a um médico, mas ele não me soube explicar porquê, há uma vontade imensa de ir à casa de banho com o frio. Eu explico. Portanto, o frio provoca uma vasoconstrição periférica e isso dá uma indicação ao organismo de excesso de volémia, que o organismo procura diminuir libertando urina. É um problema que nós temos no mergulho também. Ah é? Pronto, ótimo. Está explicado, porque eu já perguntei e ninguém me soube explicar. Agora, imaginem o que é nas tendas, ir à casa de banho que não está aqui, que é outra tenda, que tem uma entrada que é uma espécie de um pano que forma um tubo e que quando está vento aquilo voa por tudo quanto é sítio e depois tem que imaginar, temos que recolher tudo aquilo e voltar ao barco e depois voltar aos continentes ou aos respectivos países. Portanto, isto é um acampamento ao qual eu estive. Já agora conto-vos uma história, isto é uma conversa, é uma história, quando estiverem chateados digam-me, se fazem favor, quando estiverem fartos, digam-me. Este trabalho, de que há uma fotografia alguns lá mais para a frente, era um trabalho que estava previsto para 10 dias. E a nossa equipa era uma equipa formada por 3 pessoas, a equipa portuguesa, e a ideia era trabalhar durante esses 10 dias, os meus colegas em geomorfologia, eu em geofísica, depois tudo do permafrost, e portanto tínhamos que desembarcar nesta zona, que é uma zona especialmente protegida, por isso é que estávamos a viver nas tendas, a dormir nas tendas. Acontece que, por causa da ondulação, não conseguíamos desembarcar, porque tínhamos que ir numa jangada especial com todo o equipamento e as pessoas. Chegávamos à praia, começávamos a olhar para as rochas e aquilo, a ondulação não permitia, voltávamos para trás. Portanto, em vez de 10 dias, acabámos por estar lá 5 dias. Eu trabalho com um dos métodos, é um método elétrico, que não pode apanhar água, senão estraga-me o equipamento e eu também posso apanhar um choque. E, portanto, choveu durante 4 dias. O último dia desanuviou um pouquinho. Não apareceu o sol, mas deixou de chover. Então eu pedi a um colega meu que fôssemos com o equipamento para o sítio onde eu tinha que fazer os tais perfis elétricos, e isto foi às 10 da manhã, nós levantamos-nos cedo, mas só às 10 da manhã é que havia possibilidade, e por acaso eu levava um pacotinho de amendoins no bolso. Nem água tinha, agarrámos no equipamento, fui lá para o sítio, das 10 da manhã até cerca das 10 da noite, para aproveitar, porque aquilo era um trabalho que estava previsto para 10 dias, para aproveitar, eu e o meu colega trabalhámos durante o dia todo, eu com um pacotinho de amendoins e sem água, ele, como não sabia do equipamento, ainda foi àquele iglu buscar qualquer coisa para ele comer, mas esqueceu-se de trazer para mim. Resumindo,
apesar disso, apesar da fome e da sede, lá conseguimos fazer pelo menos 2/3 do trabalho que estava previsto. Não conseguimos realizar tudo, mas isto tudo para dizer o seguinte, não é para dizer que eu sou o mártir, é só para dizer que trabalhar na Antártida é quando o tempo deixa. Uma pessoa não pode pensar que vai para lá e trabalha os dias todos e faz um feriado ao domingo ou faz um dia de descanso ao domingo. Não. Lá trabalha-se quando se pode e, portanto, não há propriamente dias de descanso e quando há descanso é um descanso forçado. E, por outro lado, por causa disto, por causa destas situações climatéricas, o trabalho que aqui pode demorar um dia, lá pode demorar 3, 4, 5, depende das condições do tempo. O doutor agora pensava sempre uma provisão significativa de amendoins. Não, agora o que acontece é que as bases onde eu estou são relativamente próximas. mas acontece que em alguns casos, de facto, uma pessoa passei a levar alguma comidita para... Pois. Maçã de leitão, por exemplo? Não, olha, nos últimos tempos tem sido um azar medonho porque... Vegetariano? Não, coreano. Uma pessoa não sabe o que é o que está a comer. Come-se porque se tem que comer, mas não se sabe o que é que se está a comer, na prática. Portanto, eu lembro que eles têm lá umas sopas estranhas. Aquilo tinha um sabor estranho e a única maneira que eu conseguia comê-las era pôr imenso picante, porque com o picante uma pessoa perdia o sabor e sempre conseguia comer qualquer coisa. Mas não, quando vou para locais muito mais distantes da base, normalmente levo sempre qualquer coisa para comer. Essa foi a primeira, mas lá está, contingências do trabalho, tinha que ser feito. Ora bom, falava-se há pouco que a Antártida não tem propriamente indígenas, não tem população permanente. Ora bom, naquela tentativa de países poderem ter as suas próprias porções de terreno, portanto as suas reivindicações territoriais, há alguns países, em particular o Chile, que criou uma espécie de pequeno bairro chileno, que é aquele que está ali. Aquele que está ali iluminado durante a noite, é este que está aqui mais acima, que tem os telhados cor de laranja, amarelo e azul. Isso chama-se a Vila Estrelas. E há já um bebé que nasceu lá. E tem correios do Chile. Aqui vê-se melhor. Tem um hospitalzinho. Portanto, criaram uma espécie de uma freguesia que tem alguns habitantes e, de certa maneira, já estão a dizer, bom, quando isto em 2041 tivermos que renegociar, já tem gente que nasceu na Antártida. Portanto, isto é um pouco o que se está a passar na Antártida, em que as pessoas estão a começar, acho eu, a posicionar para, mais tarde ou mais cedo, segurarem os seus gomos da Antártida. Como é que nos deslocamos? Ficou chamado peladito. Não sei, eu ouvi isto, eu nunca ouvi, mas... Mas era chinês o bebê? Não, é chileno. Ora bom, como é que nós nos deslocamos? E agora o José Faria sabe porque é que eu ando a tirar o curso de marinheiro. É porque lá só há duas hipóteses. Ou anda-se de skidoo, de moto de neve, ou anda-se de meia rígida, que eu costumo chamar Zodiac, pelos vistos erradamente, não é? E estes são os fatos de sobrevivência que nós temos que usar sempre que andamos de barco ou fazemos transferência entre as bases e os barcos. Mas depois temos imagens como esta, quer dizer, isto é duro, convençam-se que de facto é duro, mas depois podem-se ver cenas, pode-se ver coisas que nem os turistas que pagam 10.000 euros para ir lá podem ver. Aliás, os turistas quando vão à Antártida nem sequer podem ir aos sítios onde nós podemos ir. Há restrições e, portanto, nós, felizmente, porque estamos lá a fazer alguma investigação, podemos ir a esses locais. Claro que não podemos fazer coisas como chegar ao pé dos pinguins e dar-lhe umas festinhas, porque é proibido, temos que estar sempre a uma certa distância. Claro que também já vi pessoas abraçadas aos pinguins a tirarem fotografias, como sempre, há sempre gente que exagera um pouco. Mas, de facto, trabalhar lá tem as suas vantagens, apesar de ser extremamente duro. E esta é uma das vantagens, a pessoa tem cenários extremamente interessantes. Isto é novamente o tal Zodiac, os fatos que nós utilizamos, que provavelmente também têm conhecimento disso. Às vezes é por helicóptero.
E agora passamos um bocado ao que essencialmente eu faço na Antártida. Ora bom, há um aspecto interessante nas estações antárticas, é que dependendo dos nacionais que estão nas estações, assim se põem as bandeiras dos respectivos países. Naquele caso é base búlgara, estava lá um espanhol e estávamos lá 2 portugueses nesta altura. Esta foi a primeira vez que eu fui à Antártida. Eu ia assim, se me permitem, porque nunca lá tinha ido e, portanto, não sabia bem o que é que ia acontecer, não sabia se aguentava o frio, se não aguentava, mas, felizmente, aguentei. E depois há aqui um aspecto que eu acho que é extremamente interessante, é que aquilo é viciante. Quando saí de lá a primeira vez, disse logo, para o ano tenho que cá voltar, que isto, de facto, é muito engraçado, é muito interessante. Portanto, passou a ser viciante e agora, quase todos os anos, sempre que eu tenho hipótese, vou, e sempre que tenho os projetos aprovados, vou, porque fiquei viciado. Ficou como uma espécie de uma droga. É verdade. Ora bom, na prática isto reflete um pouco as atividades que eu faço lá. Aquilo a que eu dou o nome de... a que se dá o nome de tomografia de resistividade elétrica. Para quê? Para determinar onde é que está o tal permafrost, o tal indicador climático. Porque, em termos físicos, o que acontece é que se o permafrost, aquela tal camada gelada que está há pelo menos 2 anos, claro que aqui está há milhares de anos, se ela diminuir, quer dizer o quê? Quer dizer que a temperatura média da atmosfera está a aumentar e, portanto, a sua espessura diminui. Se a temperatura média diminuir, a espessura do permafrost aumenta. Pois bem, uma das coisas que lá faço é exatamente isso, é fazer a monitorização da espessura do permafrost para tentar saber como é que está a evoluir a temperatura naquela zona, que é na tal Península Antártica. E é medido porquê? Por resistividade? É isto, é através da resistividade elétrica. Portanto, mas para poder comparar tem que medir no mesmo sítio. Exatamente. Tem que e é isso. voltar várias vezes. Exatamente, é uma boa desculpa para voltar lá. Não pode ter lá um sensor que mete lá. Já experimentámos, mas não desaparece porque enterramos, aí temos o cuidado de enterrar as coisas. Não, o que acontece é que uma das propriedades do gelo é aumentar quando a temperatura diminui. E, portanto, o que estava a acontecer é que uma pessoa espetava os elétrodos, tem que ser condutores, espetávamos os elétrodos e, portanto, quando chegávamos ao inverno, aquilo apertava, mas quando chegávamos ao verão de lá, aquilo largava e perdíamos o contacto elétrico e, portanto, deixávamos de ter dados. Portanto, é muito complicado fazer a monitorização durante todo o ano. O que eu tenho feito é, vou para lá durante 1 mês e meio, 2 meses, e durante esse intervalo de tempo vou fazendo vários dias espaçados. Claro que não tenho os mesmos resultados que teria se fosse possível fazer ao longo de 1 ano ou vários anos, mas pelo menos fico, durante uma certa janela temporal, fico a saber como é que o permafrost está a comportar em termos de aumento ou diminuição de espessura. Informação sobre o clima nesse ano, não sobre os anos anteriores. Exatamente, só que é muito provável, devido às características térmicas do solo e das rochas, é muito provável que aquele comportamento seja o comportamento médio durante um certo número de anos. Não estou a dizer centenas de anos, mas algumas dezenas, poucas dezenas de anos. Por outro lado, como na Antártida não há registros de temperatura antigos, os mais recentes serão para aí dos anos 80, o que acontece é que toda a informação que possa ser dada em termos do que está a acontecer neste momento é útil para correlacionar com os registros de temperatura e depois extrapolar ao contrário, andar para trás. A ideia é essa. Agora uma coisa que eu não percebi, para mim permafrost é o solo gelado, mas portanto a parte que está em contacto com o ar está gelado ou não? Não necessariamente. Não. É por baixo? É por baixo e por cima existe aquilo que se chama camada ativa. E chama-se camada ativa porquê? Porque nestas zonas congela durante o inverno e descongela durante o verão. Portanto, a espessura desta camada ativa também é estudada, porque ao tentar perceber qual é a espessura do permafrost, eu estou na prática também a determinar qual é a espessura da camada ativa. Portanto, estudo as duas coisas em simultâneo. Mas a camada ativa é aquela camada que, por definição, congela no inverno e descongela no verão. Agora, só vai até ao topo do permafrost, o tal que está constantemente gelado durante 2 anos ou muito mais anos. Mas nas fotografias em que se vê chão, digamos assim, solo, na Antártida, quando se vê solo, há sempre gelo por baixo? Pode não ser uma camada contínua, pode ser aquilo que está o nome de permafrost descontínuo.
E isso é uma indicação de que, de facto, a temperatura média está a aumentar, a temperatura média da atmosfera. Porque quando a temperatura é relativamente baixa, o permafrost terá que ser contínuo. Isso acontece muito no Ártico. E quando eu digo Ártico, não é no Ártico Polo, é no Ártico da Sibéria, do Alasca, dos territórios do norte do Canadá e isso. Aí, aliás... Esse congelamento pode ter milhares de anos? Sim, sim. Okay. Sim, sim. Vocês enterram as estacas a diferentes profundidades? Não. Tentamos que seja o mínimo possível, mas de modo a que haja contacto elétrico. E o mínimo possível porquê? Porque o que acontece é que quando eu injeto corrente, ela comporta-se de maneira diferente se for num ponto ou se for numa estaca. Exato. O campo elétrico, posso dizer, o campo elétrico passa a ser linear se eu enterrar muito, em vez de ser pontual se eu enterrar pouco. Portanto, há aqui um compromisso entre a profundidade a que eu enterro e os resultados que vou obter. Exato. Portanto, eu tento fazer esse compromisso enterrando o menos possível, mas começar a ver que a resistência entre o elétrodo e o solo é muito grande, tenho que bater mais, tenho que o regar, tenho que fazer qualquer coisa para aumentar o contacto, para diminuir a resistência de contacto. Se a qualidade dos elétrons fosse boa, isso podia ser monitorado à distância. Tentámos isso na base coreana, mas a comunicação falhou. E transmitir esses dados via satélite aqui para Exatamente. Os coreanos, comigo, tentámos fazer isso, não resultou. Não resultou, por vários motivos, e portanto não resultou à primeira e eles acabaram por desistir. Vocês fazem as vossas comunicações por satélite? Satélite. Antigamente era em onda curta. Provavelmente. Agora não, acho que ainda não cheguei lá. Acho que na base peruana estava lá uma... Antena parabólica. Não era uma antena, como é que aquilo se chama? Exatamente, é para transmissões. A única base onde eu estive onde não havia transmissões foi na base búlgara, porque o chefe da base dizia assim: quando havia internet aqui, andavam todos à bulha para ir para o computador. E, portanto, não há internet, só há radiotelefone e internet enquanto eu mandar nisto, não há. E pronto. Assim acabaram as guerras. Normalmente o gelo está à profundidade, em média. Está a metros. Depende. Nos sítios onde eu trabalho estará a metros. Se fores para as zonas norte do Canadá, da Sibéria e isso tudo, está a 500 metros e às vezes bastante mais. Aliás, o problema do permafrost com o aumento das temperaturas tem a ver essencialmente com o que se passa no norte. Porque o que se passa na Antártida não é muito grave. Qual é o problema do descongelamento do permafrost? O problema do descongelamento, a nível da engenharia civil, são as estruturas que perdem... Como? Liberta metano. Liberta metano, mas é no norte. Porque na Antártida, propriamente, não há matéria orgânica que esteja congelada, porque é rocha. E, portanto, se é rocha, não tem matéria orgânica. O problema resulta de água ir para o mar. Aumenta a temperatura do nível médio das águas do mar. No norte é diferente, porque o gelo tem imensa matéria orgânica. E, portanto, quando descongela, é aquela bicharada toda e aquela vegetação toda que esteve congelada e conservada que começa a descongelar, começa a apodrecer, começa a entrar em decomposição e, portanto, liberta não só os gases que lá estão, que resultavam de decomposições anteriores, metano e dióxido de carbono, como ainda pode libertar coisas como, por exemplo, o antrax. O antrax, que apareceu há uns anos atrás aí nas embaixadas americanas, isto é, não era nas embaixadas americanas, era nos próprios Estados Unidos, em que apareciam alguns envelopezinhos com antrax. O antrax, na prática, foi detectado em animais que estavam congelados e que resultaram do descongelamento do permafrost, nas zonas norte, se não me engano, da Sibéria. Portanto, estava lá. E esse é um dos problemas. É um dos problemas que as pessoas estão a levar muito a sério. É que pode haver alguns desses bichinhos pequenininhos, bactérias, vírus e coisas no género, que com o descongelamento passem para a atmosfera e comecem a dar origem a doenças que nem sequer se conhecem. Esse é um dos problemas graves. Para além da emissão do CO2, que é um gás com efeito de estufa, e do metano, que também é outro gás com efeito de estufa. Portanto, esse é um dos problemas. Isto é a tal tomografia de resistividade elétrica. Aquilo é outra atividade que eu também desenvolvo. Há um laboratório
em Évora, que determina propriedades físicas de rochas. Portanto, há testemunhos que eu levo para o laboratório no sentido de determinar quais são a condutividade térmica, a produção de calor, a difusividade térmica, tudo isto porque tem a ver com o facto de, dependendo das características da rocha, assim a temperatura média do ar penetra melhor ou pior nas formações rochosas e, portanto, pode aumentar ou diminuir o grau de descongelamento do permafrost. Portanto, é utilizar estas rochas para perceber como é que os fenómenos físicos se passam à superfície em termos de congelamento e descongelamento do permafrost e das camadas de lado. A rocha que constitui, portanto, o continente antártico é o quê? É granito? Tem de tudo um pouco. São rochas essencialmente magmáticas, são rochas eruptivas, há muitos vulcões também, aliás, a ilha Deception é um vulcão ativo. É um vulcão ativo. Há muitos turistas que vão lá tomar banhinhos na água gelada, mas como tem umas águas termais que entram dentro da própria baía, portanto aquilo é um vulcão, tem uma entrada, mas tem uma baía onde descarregam águas termais e as pessoas andam lá como se estivessem aqui em Cascais. Aí já eu ia para... Aí pode-se ir, não há problema nenhum. Só tem um ligeiro problema, que aquilo é um vulcão ativo. E uma das bases britânicas e chilenas, sim, houve uma vez uma erupção em 67, 68, se não me engano, e as duas estações foram arrasadas e nunca mais foram reocupadas. E neste momento em Deception existe uma base não, sim, base é militar, uma base espanhola e uma estação que também é base argentina. Os argentinos e os chilenos andam um bocado à agulha porque os dois têm grandes interesses na Antártida, porque estão, digamos, a vírgula ao contrário é na América do Sul. Portanto, eles dizem que aquilo é o prolongamento quer da Argentina, quer do Chile. Aliás, há uma coisa que eu nunca percebi, é porque é que os espanhóis têm uma base e uma estação. Nunca percebi e perguntei, um é militar e o outro é civil. Isto é um colega búlgaro, eu não tiro muitas fotografias, porque não tiro fotografias a mim próprio, não faço selfies, e portanto isto é um colega meu búlgaro a quem eu pedi para ficar ali a fazer de conta que era eu, só para mostrar o tipo de equipamento que eu estava a utilizar naquela altura. Na prática, não vou entrar em detalhes, na prática o que eu quero é obter isto que aqui está. Isto que aqui está é um perfil ao longo de uma direção e ao longo de uma profundidade que me vai dizer qual é a resistividade das formações elétricas, ou seja, quais são as formações geológicas que são mais resistivas e as menos resistivas. Ora, o gelo é um péssimo condutor, aliás é um isolante, mas como está misturado com pequenas partículas, tem alguma condução elétrica. E, portanto, o que acontece é que as zonas que estão a vermelho são resistividades elétricas, isto são resistividades elétricas, não são resistências elétricas, da ordem dos 15.000 ohms metro. O que quer dizer que estas zonas, provavelmente, são as zonas de permafrost. O que também quer dizer que, por exemplo, nesta zona, o permafrost é descontínuo, não é uma camada, é aos bocadinhos, está bem? Depois acontecem coisas como esta. Esta é uma tempestade que apareceu e eu estava todo satisfeito a fazer a recolha do material, porque era um dos últimos dias, portanto já tinha feito tudo o que tinha para fazer, estava a recolher o material e de repente foi uma daquelas tempestades com aqueles ventos catabáticos. Os ventos catabáticos são ventos que vêm do interior da Antártida e como a Antártida forma um domo, eles começam aqui devagarinho e depois vão a descer, digamos assim, e como a densidade do ar é relativamente elevada porque está a temperaturas baixas, aquilo ganha velocidade e quando chega à costa vem com uma velocidade muito grande. Eu não percebia nada daquilo, achei imensa piada, começou a ventar, começou a neve a andar por ali, parecia nevoeiro, eu agarro na máquina fotográfica e começo a fazer um filme, até que o vento começou a ser muito forte, eu acabei o filme, fui-me abrigar numa rocha, liguei para a base a dizer, atenção que isto aqui está mal, fiquei por lá, quando passou a tempestade ficou dos dias mais bonitos que eu vi na Antártida, que foi um céu completamente azul, quando é azul é mesmo azul, com uma temperatura muito agradável, com o sol a brilhar. No outro dia, quando fui acabar de recolher o material, estava assim, isto tem cerca de 10 cm de neve,
E os cabos elétricos, com o vento, a neve passou a gelo, estavam colados ao solo. Eu tinha que andar a puxar os cabos que estavam completamente colados ao solo com a neve que tinha virado gelo. Portanto, esta foi a minha primeira experiência. Portanto, isto acontece com alguma frequência. É uns nevões assim fortíssimos e, claro, que uma pessoa não pode trabalhar com nevões desse tipo. Outra coisa que lá se faz para recolher os tais testemunhos é fazer perfurações. Isto é um colega suíço que estava a fazer uma perfuração junto à base espanhola com cerca de 20 e tal metros. Testemunhos que depois foram estudados em Évora. Os testemunhos são estes tarolos, estes testemunhos que são utilizados, são cortados, depois são polidos, bom, e utiliza-se para fazer estudo das propriedades térmicas. Outras vezes este é um colega português, fazemos furos de menor profundidade, portanto os equipamentos são mais portáteis, isto serve para fazer furos da ordem de 6 metros. Passemos às condições de trabalho. Ora bom, o que aqui está é uma fotografia de uma tenda e de um colega meu. Pediram-nos que levássemos uma tenda para ver se resistia às condições atmosféricas de lá. E nós instalamos aquela tenda junto ao local de trabalho para ver se aquilo aguentava. Aquele colega está ali, está a nevar e, portanto, é um ensaio que nos pediram para fazer para ver se as tendas de facto eram resistentes ou não. Aqui é só para vos mostrar, não é para vos mostrar a minha fotografia, é para vos mostrar o tipo de local onde nós trabalhamos. Portanto, isto que aqui está são rochas extremamente partidas, tem zonas em que corta, parecem facas. Estão assim tão partidas? Por causa daquilo, exatamente, porque quando acontece o inverno, muitas daquelas rochas têm algumas fendazinhas de aclases ou coisas do género, e portanto a água infiltra-se lá. Exatamente. Quando congela, tem uma força medonha e vai partindo. E é assim que se formam, portanto não são roladas nem nada. Mas isto era só para mostrar que os locais têm esta vantagem, é que de facto são locais muito bonitos e às vezes dá... É na tal península, não? Não, isto é numa ilha. Isto é numa ilha. Esta é na ilha Livingstone, onde existe a tal base búlgara e a base espanhola. Esta é que é a tal fotografia do pacotinho de amendoins. Portanto, era... É uma extensão grande. Sim, isto era uma extensão que a ideia... Usam trança de cobre, é com malha ou o que é isso? Não, isto é aquilo a que nós chamamos de elétrodos ativos. É um conjunto de 40 elétrodos. Sim. Neste caso é feito por secções, 40 elétrodos, mais 40 elétrodos, mais 40 elétrodos. Vamos deslocando para fazer um perfil composto. E estes elétrodos são os elétrodos ativos que são postos a funcionar através de um programa de computador. Portanto, eu programo quando é que eles vão ler. Na prática, eu tenho vários elétrodos e vou dizer exatamente, lê entre estes dois, injeta a corrente aqui e lê com estes dois. Passado a leitura para outros e assim sucessivamente. Portanto, é mais simples do que a outra figura que eu fiz. Quem não tem cão, caça com gato. O outro equipamento em que estava o meu colega búlgaro tinha sido um equipamento que foi feito por mim porque não tinha este equipamento. Este equipamento adquiri mais tarde e, portanto, era mais simples de fazer. Eu não podia fazer com o outro aquilo que faço com este, que era levar o pacotinho de amendoins e estar o dia todo a trabalhar, porque tinha que andar constantemente a mudar os elétrodos. Aqui não. Aqui sento-me ali... Esse comuta os elétricos. Este comuta automaticamente e, portanto, eu posso estar no mesmo sítio. E este era um colega espanhol. Desculpa, a injeção de corrente elétrica, falei aqui através de baterias de lítio? Não. Baterias normais. O que interessa é a corrente. Tanto faz. Pode ser baterias de lítio, pode ser baterias normais de carro, pode ser de baterias daquelas motinhas, aquelas baterias mais... Tem que ser 12 volts. Exatamente. Quando possível, essas é que são as melhores. Usam muito a baixa temperatura, certamente. Sim, mas depois temos carregadores. Parece que aquelas não são muito leves. Não, aquela não. Não, aquela não é nada leve. Isto sou eu e um estudante, que foi comigo, o Pedro Mendes, e aqui estão a ver estes blocozinhos? Estes são os tais blocos que há com fartura. Há alturas, isto é a Baía Mackellar, em frente da base peruana. E muitas vezes, isto que aqui está e que parece que só existe aqui, às vezes toda esta baía, e nas outras ilhas também, está cheio destes blocos. Ora bem, isto a bater numa instalação, num aerogerador que esteja no mar ou noutra estrutura qualquer, dá cabo dela. Aliás, há muitas estações que têm rampas para os barcos.
essas estações duram 2 ou 3 anos, depois têm que ser refeitas ou noutro sítio, ou tem que ser posto nova estrutura em cimento e ferro. Portanto, isto é de facto extremamente agressivo. Nesta colina, por um lado, e ver como é que se houvesse permafrost daqui para a montanha. Uma fotografia só para verem como às vezes é bonito trabalhar nestes sítios, é duro, mas é bonito. E aqui é só para vos mostrar que muitas vezes nós vamos com o Zodiac com material, mas muitas vezes com o Zodiac, com a mota de neve, mas quando não há neve, vai às costas. E, portanto, isto não é fácil muitas vezes, porque muitas vezes deixam-nos aqui e depois toca de levar tudo às costas para o sítio onde... Pois. Mas depois permite fotografias como esta. Isto é junto à base brasileira, aquilo é um glaciar, isto são colegas brasileiros e um colega português, e estávamos a instalar um conjunto de sensores de temperatura e umidade para estudos ligados à pedologia. Esta é outra condição de trabalho. A base búlgara é alimentada por um lago. Isto é um lago, por cima tem um glaciar, aqui há um lago e é este lago que alimenta da água potável a base. Acontece que tem uma bomba, a bomba rebentou. Portanto, era preciso compô-la. Lá foram 2 colegas, a primeira à procura da bomba, por um lado, onde é que estava, eu não sei como é que aquilo se chama, o sugadouro. A boca de sucção, andaram à procura dela e pronto, lá compuseram aquilo, mas não tiveram outro remédio senão ir para lá. Isto é um colega biólogo que andava a caçar caçar, agora é que é mesmo entre aspas, andava a tentar apanhá-la para quê? Para extrair pelo, para tentar tirar sangue, para análises de... análises várias, parasitas e coisas desse tipo. Acontece que a foca é muito mais inteligente do que os investigadores e conseguiu fugir. Aliás, há uma imagem, há um filme que eu fiz, porque me pediram para eu fazer, há um filme que eu fiz em que, de facto, andaram para ali a lutar, mas ela acabou por se ir embora e não conseguiram apanhá-lo nem fazer as tais análises. Ela, se calhar, sabia que ia ser picada e resolveu ir-se embora. Isto é numa outra base em que o permafrost tem a capacidade de ser extremamente duro, é quase como cimento. E, portanto, as edificações em zonas polares podem ser feitas em cima do permafrost, só que, à medida que a temperatura aumenta, o permafrost sai à vida e, portanto, perde-se sustentação. Esta base, em particular, estava com alguns problemas de abatimento e, portanto, foi-nos pedido para fazer exatamente uma tomografia de resistividade elétrica para ver o que é que existia, se era permafrost, se não era permafrost. Ora bom, isto tem cerca de meio metro de altura, aquilo é o meu estudante, eu tinha outro estatuto, não fui lá para baixo, e o outro é um colega peruano que estavam a instalar os elétrodos para fazer um perfil que apanhasse toda a base da zona principal da base peruana. Isto não interessa, só interessa porque como é que aquilo se chama já agora para o exame da manhã? Aquele colete, sim, colete, exatamente, só para mostrar que também usamos destes coletes por lá. Outra justificação para fazer o curso, isto é extremamente perigoso, porque estes bloquinhos de gelo parece que têm um pequeno volume, na prática isto é só cerca de 1/10 do volume e por baixo existem os outros 9/10 e esses 9/10 muitas vezes têm, parece que facas, isto corta os barcos de borracha, estes semi-rígidos, com uma facilidade medonha. Eu já assisti a um barco destes perder o ar de repente e toda a gente que lá estava dentro foi à água, felizmente que isto foi junto à praia e portanto toda a gente foi recuperada com um barco salva-vidas, mas foram à água por causa de coisas deste tipo. E agora só por divertimento, para vocês verem mais ou menos como é que são as bases. Esta é a base búlgara, a primeira onde eu fui, aquelas duas habitações já são posteriores à minha primeira ida para lá,
mas estão a ver, aquilo fica num afloramento rochoso, é muito bonito. Todas estas bases às vezes são muito interessantes e é muito agradável estar lá, por causa da camaradagem, por um lado, por causa do tipo de trabalho, por causa das paisagens que se vêem. Já agora deixem-me dizer-vos uma coisa, isto ir à Antártida, para além de ser duro, requer que as pessoas tenham uma espécie de diplomacia e sejam muito calmas. Porque mesmo que se chateiem, mesmo que se aborreçam, mesmo que haja disputas entre as pessoas, ao final do dia estão todos à mesma mesa a jantar. E, portanto, não pode haver guerras, não pode haver lutas entre as pessoas têm que se entender umas com as outras. Tem que haver muita solidariedade. Isto é, uma pessoa que seja muito irrascível, é melhor não ir para a Antártida, senão só causa problemas. A base russa, onde eu tive uma péssima experiência, eu não tenho nada contra os russos, mas vou-vos contar a história. Eu tive que estar aqui 4 dias porque o avião não conseguia aterrar. E, portanto, nós tínhamos que ficar ali até que o avião conseguisse aterrar, por causa do nevoeiro, por causa das nuvens baixas. E, portanto, há uma grande solidariedade entre todas as pessoas que vão para a Antártida. Ninguém fica na rua, as portas estão todas abertas. E, portanto, se uma pessoa vê alguém que está aflito, ou que está isolado, ou que está sem abrigo, vai-se buscar essa pessoa e traz. Portanto, não, sem abrigo, sem abrigo não é nesse sentido. Vou-lhe dar um exemplo. Eu uma vez fui para uma das ilhas e o barco deixou-me. E eu estava à espera que viesse, portanto era o barco coreano. O barco coreano deixou-me na ilha. E essa ilha tinha algumas bases. E eu estava à espera que o barco peruano me viesse buscar. Só que, pelos vistos, ele atrasou-se um bocado, mas antes de eu saber que ele se ia atrasar muito, houve uns militares, uns marinheiros da base chilena que me vieram perguntar: o que é que está aqui a fazer? Estou a ver se vem aí o barco. Não, senhor, não vai, vai para a base comigo. Deram um almoço, estiveram ali comigo, comunicaram com o barco peruano a dizer quando é que vocês chegam. Isto está aqui uma pessoa que está à vossa espera, porque ele era para vir rapidamente, mas acabou por não vir. Portanto, há uma grande solidariedade entre as pessoas. Ninguém fica a descoberto na Antártida, porque senão há o perigo de morrer. Há o perigo de... Curiosamente, essa base... Exatamente como era na guerra do ultramar no mar. A solidariedade tem que existir, senão as pessoas não se aguentam. Nestes casos, muito mais. Pois. E aquele edifício ali, o que é? Aquele edifício é uma igreja ortodoxa feita pelos russos. Pelos russos. Esses tipos têm uma instalação de comunicações de onda curta, tem várias antenas. Sim. Lá embaixo, uma UIP aqui deste lado, e tem uma de satélite que está em cima daquela... Os russos têm várias bases na Antártida. Tem esta, que é na ilha... sistemas redundantes. E tem a tal de Vostok, que deve ser a base maior e mais bem apetrechada, porque está lá mesmo no interior, portanto tem que resistir a situações mais complicadas. Esta base, porque é que eu tive uma experiência má? Porque os russos são muito fechados. E estávamos 3 portugueses. Ora, os portugueses, quando estão a comer, falam sempre um bocadinho. E, portanto, a primeira coisa que aconteceu foi, olharam para nós, como quer dizer, vejam lá se deixam de falar, porque vocês não fazem muito barulho. E depois, foi uma coisa que ainda nos causou mais espanto, é que os portugueses também gostam de comer bem, não é? E, portanto, aquilo é estilo self-service. Na altura, aquela que eu me lembro melhor, porque depois as outras nós já sabíamos como é que se passava, era carne assada com qualquer coisa. E um de nós, em vez de tirar 2 fatias, tirou 3. Pois as pessoas começaram a olhar para essa pessoa com os olhos de reprovação e, portanto, a partir daí percebemos, bom, nós temos que fazer como os outros fazem. Portanto, olhávamos para o que eles tiravam e tirávamos como eles diziam. Às vezes tínhamos algum apetite que não era completamente compensado, mas era assim que tinha que ser. Esta era a base brasileira, onde eu estive em 2012, que era uma festa quase todos os dias. Era uma festa quase todos os dias. É muito agradável, mas de facto era uma festa quase todos os dias. Esta base ardeu no ano a seguir a eu estar lá, e morreram 2 marinheiros. Houve um problema, ninguém sabe exatamente o que é que aconteceu, mas foi na casa das máquinas, portanto alguma máquina deve ter ardido, e então o que aconteceu foi que houve 2 marinheiros que foram para o interior, para tentar conter o incêndio,
iam com umas cordas, para o caso de haver algum problema serem puxados. Aconteceu que as cordas arderam também e quando começaram a puxar, portanto, morreram dois marinheiros lá. Entretanto, construíram uma nova base, que é o que está azul. Tudo o resto ainda é construção. Tudo isto que aqui está é uma base azul, que tem ginásio, os quartos são melhores que em muitos hotéis onde eu fiquei. Bom, é um luxo, esta base é um luxo. E que foi inaugurada, se não me engano, no ano passado. Eu, nesta altura, estava na base peruana e os peruanos também querem passar, estão com intenções de passar a base que é temporária para a base permanente. E então, como eu falava português, eu disse, António, olha, vem ali à base brasileira, nós fomos convidados, vem lá à base brasileira para espionar um bocado, para espiar o que é que eles andam a fazer, porque nós não percebemos o português, portanto, vê lá se consegues saber mais coisas acerca da base. Isto foi construída por uma empresa chinesa. Esta é a base civil espanhola, Juan Carlos, e esta é aquela estação, desculpem, esta é a estação, portanto é civil, e esta é a estação militar, que é gerida por marinheiros. A base uruguaia. É mesmo um Zodiac. É mesmo um Zodiac, é isso que eu estava a ver. É. Aliás, quase todos são Zodiacs lá, a marca. E eu habituei-me a dizer Zodiac quando fizer o exame tenho que lhe chamar semi-rígido, não é? Pois. Não? É insuflável ao diabo. Amanhã vai ser uma tragédia. Pronto, então eu vou continuar a chamar, ainda que de maneira incorreta, Zodiac, e toda a gente fica já a saber o que é. É como a esferográfica vi. Exatamente. Isto aqui é um dos quartos onde nós muitas vezes estamos. Isto é na base búlgara, que não tem nada a ver com outras bases onde eu já estive. Isto são 4 beliches, isto é, 2 camas, acho que, como é que é? Cada um deles chama-se um beliche, não é? Portanto, são 2 beliches com 2 camas cada um deles. Aquele é um colega búlgaro, só para terem uma ideia da dimensão. Aquilo, quando os 4 lá estão, é uma desgraça. A zona de trabalho, zona de jantar, isso tudo. E esta é aquela estação onde eu tenho estado ultimamente mais vezes, a estação Machu Picchu, que é esta que aqui está. Isto é visto cá de cima da montanha. E é aqui onde nós trabalhamos. Aquela imagem de há bocado, eu estava por aqui, algures, mas estão a ver o tipo de cenário com que uma pessoa trabalha. Dá gosto. Embarcam onde? Embarcamos em Punta Arenas. Não, vamos de avião de Punta Arenas para a base Frei, que é uma base chilena, que é um aeródromo na prática, e daí é que somos distribuídos por barcos oceanográficos, pelas diferentes ilhas. Mas para chegar à Antártida, vai de barco ou de avião, afinal? Não, vou de avião e vou de barco às vezes. Eu já passei o Estreito de Drake num barquinho que era assim, estilo casca de nós. Bom, foi complicado. E esta é a base coreana. Como eu vos disse há pouco, quando estão investigadores de diferentes países, tem a bandeira da base ou da estação e a bandeira dos investigadores que estão lá. Portanto, ali também está a bandeira portuguesa que estava lá. A base coreana é das bases mais sofisticadas onde eu já tive a oportunidade de estar. Há hotéis que são piores do que esta base coreana. É um luxo, de facto. Que é para onde eu vou para o ano, agora em janeiro é para onde eu vou. De férias. Eu diria, olha, para falar francamente, há alturas em que eu acho que sabe a férias, porque lá ninguém nos chateia, ninguém vem cá com problemas de estudantes, nem com outros problemas. Lá as coisas, e quando não há comunicações como na base búlgara, então é um descanso. Essas viaturas são viaturas normais? Ou São viaturas normais. Com frio, não com Normalmente tem zonas onde estão resguardadas. Mas quando gelam também há um secador de cabelo que eles põem lá. Mas são viaturas normais. Não tem... Aqui eu só estou a mostrar esta porque esta também foi uma daquelas bases em que eu estava à espera de voo e, portanto, ninguém fica cá fora. Fomos dormir durante 3 ou 4 noites nesta base Escudeiro, que é uma base chilena também.
E para vocês verem como é que às vezes as bases são, atenção, isto é a base chilena, aquela que eu vos mostrei anteriormente, isto é o interior da base chilena, tem 2 andares, lá ao fundo à esquerda é o refeitório, mas de facto vive-se relativamente bem na maioria das bases, porque lá está, o trabalho é muito duro e portanto as pessoas devem ter algum descanso e algum benefício disto tudo quando regressam do trabalho. A temperatura dentro das bases normalmente é o quê? É mais elevada do que aqui, andamos de manga curta e de calções muitas vezes e de chinelos. Às vezes até é desagradável. O aeródromo, e agora só queria chamar-vos a atenção, está quase mesmo no fim. Estão a ver esta edificação aqui, esta é a tal igreja ortodoxa. Ali assim, aquilo a que se dá o nome de refúgio. A primeira vez que eu fui à Antártida, estive 4 dias à espera de voo. O voo, a placa do aeródromo está para aqui, está para este lado. E, portanto, os russos, na mesma ocasião em que houve um colega que comeu 3 fatias em vez de 2, os russos deram-nos aquela zona, este refúgio que aqui está para ficarmos enquanto estávamos à espera do avião. Aquecimento tinha, mas água não tinha. Portanto, como nós nem sequer toalhetes tínhamos, andámos porcos até chegarmos a Punta Arenas porque não havia água naquele sítio. E os russos não nos queriam dizer onde é que eram as casas de banho na base, nem onde é que era a piscina, que eles tinham piscina. Não digam isto a ninguém. Mas está gravado. A solidariedade aí não funciona? Não funciona. De facto, os russos, desse ponto de vista... Então, mas com tanta neve lá fora, se dentro estava coisa, é só levar neve, a neve derretia, não? Pois, mas não havia recipiente, como é que nós fazíamos? Pois. Portanto, mas aquecimento havia, pelo menos aquecimento havia. Só uma igreja católica, digamos assim, e uma imagem da tal igreja ortodoxa, construída pelos russos. Aliás, os búlgaros também construíram uma igreja ortodoxa lá. Eu, aliás, ajudei a construir a igreja ortodoxa da base búlgara, que eles levaram aquilo tudo. Agora serve para pôr, tem lá as imagens ortodoxas, mas agora serve para pôr os zodiacos quando eles se vão embora. Portanto, é multifunções. Muito obrigado pela vossa atenção. Peço desculpa se me alonguei demais. Estou à disposição para dúvidas. António, foi melhor que encomendas. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma pergunta? Sim, com certeza. Que se também medem naqueles tubos das perfurações que fazem a quantidade de oxigênio, porque há tempos li que a uma determinada profundidade verificaram que já tinha havido tal como está a acontecer agora, um aumento do dióxido de carbono na atmosfera. E isso fica retido no gelo. Portanto, também fazem medições do oxigênio e do dióxido de carbono que teve na atmosfera já há milhares de anos? Não, nas rochas não. Não, nas rochas, no gelo? No gelo, sim, mas eu não faço furos no gelo. Não faço, porque é uma tecnologia diferente e nós nem sequer temos esse equipamento. E por outro lado trabalhamos nas zonas litorais, onde não existem camadas de gelo muito grandes. Portanto, isso não fazemos. Aqueles cilindros que se viam era de rocha. Sim, de rocha, exatamente. Não, aquele era rocha. E alguém me perguntou, já não me lembro, que tipo de rochas. Há de tudo, há granitos, há dioritos, há rochas sedimentares, há de tudo um pouco. Há rochas eruptivas, basaltos, coisas desse tipo. Já agora, aproveito para dizer o seguinte, nós não medimos o oxigênio, mas este ano vamos fazer uma experiência que tem a ver com o hidrogênio. Eu não sei se leram ultimamente, não tem nada a ver com o hidrogênio verde, nem com esses problemas que há para aí. Tem a ver com uma coisa que é o seguinte, parece que há, como combustível, hidrogênio natural. Portanto, há reservatórios de hidrogênio natural, conforme existem reservatórios de petróleo. E, portanto, há agora uma grande atividade a nível mundial para saber se efetivamente se verifica haver reservatórios de hidrogênio, que é uma fonte de energia, por um lado, e onde é que eles existem. Em África já se detectou que, muito provavelmente, há reservatórios de hidrogênio natural que pode ser utilizado como fonte de energia. Na Antártida,
Eu vou fazer este ano não, agora em janeiro e fevereiro, vou levar equipamento no sentido de verificar se de facto na Antártida, em particular em zonas sedimentares, há hidrogénio natural. Aqui não é para servir de energia, é porque a libertação de hidrogénio ou a existência de reservatórios de hidrogénio tem a ver com a tectónica das formações geológicas. É uma indicação, ou pode ser uma indicação, de como é que a litosfera está a jogar. Portanto, é uma atividade que será original. Não me lembro, parece que não há ninguém que esteja a fazer isso neste momento. Não sabemos os resultados, pode ser uma nulidade, mas é destas coisas, uma pessoa se não tentar não sabe, não é? Portanto, vamos tentar ver se de facto se consegue detectar nas zonas onde trabalhamos algum hidrogénio natural que, a existir, até podia ser utilizado depois mais tarde como fonte de energia para as bases não poluente. Portanto, a ideia é esta. Como se fosse